Agora que estamos familiarizados com a eletricidade, as cargas elétricas, as interações entre as cargas elétricas, a gente vai entrar numa discussão acerca das grandezas que a gente utiliza no campo da eletricidade para descrever as propriedades elétricas das cargas e as interações entre essas cargas. Bem, vimos que duas cargas elétricas interagem entre si por meio dessa força elétrica, né? Essa força ela existe devido à existência de duas cargas de sinais opostos, ou de sinais opostos nesse caso, ou de sinais iguais, no caso em que as forças estão em sentidos contrários. A gente pode falar dessa mesma situação, dessa existência de uma força elétrica, de uma outra forma. Em vez de falar de uma interação entre duas cargas, a gente pode olhar elas, cada uma das cargas individualmente. Se, por exemplo, eu pego a carga positiva e olho apenas ela, eu posso dizer que essa carga, ao ser posta no espaço, ela gerou uma certa deformação no espaço ao seu redor, por existir. Então, aí quando ela gera essa deformação no espaço, uma outra carga que venha, que chegue nesse espaço que foi deformado, ela vai sentir essa força elétrica devido a essa deformação do espaço, né? Então, ela sente a presença dessa carga devido à deformação que o espaço sofreu devido à sua presença. Bem, essa deformação que eu estou falando é só uma maneira mais intuitiva de entender o conceito de campo elétrico. O campo elétrico, ele seria essa deformação do espaço criada por uma carga elétrica. Então, em todos os pontos do espaço, eles sentiriam a presença dessa carga elétrica devido a essa deformação que ela vai gerar no espaço ao seu redor. Já é possível ver, né, que esse campo elétrico, ele depende apenas de uma carga. Então, essa carga positiva que a gente estava falando, ela gera um certo campo elétrico. Mas esse campo elétrico que ela gera não depende da existência de uma outra carga que venha a aparecer. O que depende é a existência da força elétrica. A força elétrica só vai existir se eu pusesse aqui nesse ponto, por exemplo, uma outra carga. Aí sim existiria uma força elétrica. Bem, o campo elétrico ele é dado por essa equação daqui, que é bem parecida com a equação da força elétrica, a não ser pelo Qzinho, né, que apareceria aqui no caso da força. O Qzinho de uma outra carga que estivesse interagindo com essa carga Qzão. Bem, então o campo elétrico daqui, ele depende então dessa distância entre um ponto qualquer que a gente esteja analisando e depende da carga que gera o campo. Então é possível ver que a gente pode associar a cada ponto do espaço esse certo vetor daqui, que é a carga que gerou. Então, cada ponto do espaço vai ser associado a esse vetor campo elétrico daqui. Então, como vemos, o campo elétrico ele depende dessa distância, né, do inverso da distância desse ponto qualquer para a carga Qzão. Então, se essa distância for muito grande, for cada vez maior, isso quer dizer que a gente vai estar dividindo uma certa grandeza por um número cada vez maior. Portanto, o campo elétrico ele vai diminuindo à medida em que vamos nos afastando da carga que gera esse campo. Então, se estivermos cada vez mais próximos,
cada vez maior será esse campo elétrico. No caso de uma carga negativa, esse campo ele continuará sendo mais forte, né? Sua intensidade será maior em pontos mais próximos aqui da carga em questão. Então, ele vai continuar sendo mais fraco à medida em que nós vamos nos afastando da carga. A única coisa que vai mudar vai ser o sentido agora desse campo. Então, cargas positivas geram campos para fora da carga e cargas negativas geram campos para dentro. Isso é uma convenção, isso a gente tem que lembrar. Bem, algo importante também para a gente prestar atenção é nas unidades. Então, prestem atenção nas unidades daqui. O campo elétrico ele vai ser dado por Newton sobre metro. Desculpa, Newton sobre Coulomb. Vejam se isso faz sentido para vocês. Bem, como a gente consegue ver, cada ponto do espaço ele vai ser associado a essas setas, né? Mas seria muito difícil a gente pegar todos os pontos do espaço e ficar desenhando setas de campo elétrico para cada um desses pontos do espaço. Então, uma representação melhor para o campo elétrico são as linhas de campo. Então, em vez de a gente associar uma setinha a cada ponta, a gente apenas desenha linhas de campo assim que entram, né, no caso das cargas negativas e saem no caso das cargas positivas. Então, em locais em que existem mais linhas de campo, nesses locais o campo é mais intenso. Agora, quando essas linhas estão mais espaçadas, o campo é mais fraco. E isso a gente consegue ver nesse caso, né, que a gente discutiu anteriormente, que o campo ele fica mais forte próximo de cada carga que gera esse campo elétrico. E no caso em que a gente tem duas cargas, isso daqui eu só queria que vocês visualizassem melhor como que as linhas de campo apareceriam nesses dois casos. Então, no caso em que temos duas cargas de sinais opostos, as linhas de campo que saem da carga positiva, elas acabam coincidindo aqui com as linhas de campo que entram na carga negativa. E aqui fica até interessante, né? Fica até bem intuitivo da gente ver que essas duas cargas aqui vão interagir, já que essas linhas de campo estão conectadas, ou estão indo aqui para o infinito. E no caso de duas cargas de mesmo sinal, essas linhas de campo aqui, elas estariam, né, divergindo, que elas nunca vão se encostar por serem ambas geradas por cargas de mesmo sinal. Agora, para a gente entender um pouco melhor o conceito de campo elétrico, a gente pode sair da eletricidade um pouco e discutir agora a gravitação. Então, lá nas aulas de forças, a gente discutiu a lei da gravitação universal, né? E também a força-peso que existe. Então, a gente também já falou disso em alguns slides atrás. Bem, no caso da gravitação, a gente pode pensar na Terra como um certo corpo que possui massa, né? E que vai gerar também um campo gravitacional ao seu redor, assim como a gente estava discutindo no caso do campo elétrico. Então, gerando esse campo gravitacional ao seu redor, quando a gente traz uma maçã, um objeto qualquer que possui essa propriedade específica da massa, quando a gente põe esse objeto dentro do campo gravitacional, ele vai sentir esse campo gravitacional, né? Porque a Terra ela gerou uma certa deformação ali no espaço, e essa deformação ela vai ser interpretada por esse corpo que também possui massa como uma força. Então,
esse objeto maçã aqui, ele vai sentir uma força, peso, que vai ser dada agora pela massa da maçã e pela intensidade do campo. A intensidade do campo, nesse caso, é a aceleração da gravidade. Então, isso é bom para a gente entender o caso do campo elétrico. No caso do campo elétrico, uma carga elétrica, nesse caso negativa, também vai gerar ao seu redor esse campo elétrico, esse campo, né, que a gente falou que é uma deformação do espaço, só que essa deformação do espaço, ela vai ser diferente da deformação aqui do campo gravitacional. Ela vai deformar o espaço de uma outra forma. E essa outra deformação, ela vai ser sentida apenas por corpos que também possuem uma propriedade específica, que é a propriedade de carga elétrica. Então, se eu ponho aqui uma carga positiva nesse campo elétrico gerado por essa carga negativa, ela vai sentir uma força elétrica, né? Diferente que ela sentiu uma força peso, né? Uma força gravitacional. Então, essa carga positiva, ela vai sentir essa força elétrica daqui, que é dada por Q vezes E. Voltem lá nas expressões de força e campo para vocês verem que essa relação é verdadeira. E essa relação é muito importante também. Ela aparece bastante aí em exercícios de eletricidade. Então aqui a gente consegue ver que essas propriedades, né, de massa e de carga elétrica, essas propriedades são as responsáveis por esses campos que cada uma vai gerar. E esses campos, eles só vão ser sentidos por objetos que também possuam essa propriedade específica. Então, se eu fosse botar aqui essa carga positiva no campo gravitacional, por exemplo, ela não vai sentir o campo gravitacional por ter carga elétrica. Ela sentiria se ela tivesse massa. A gente não sabe se ela tem massa também. Mas isso é o paralelo entre o campo gravitacional e o campo elétrico.